Sementes de Fé. Com o Bispo Oídes José do Carmo. Olá, meus amados, quero abraçá-los na graça e na paz do Senhor e convidá-los a uma leitura na Palavra de Deus no Salmo 33, os versículos 11, 12 e o 13. O conselho do Senhor permanece para sempre, os intentos do coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo todos os filhos dos homens. Meus queridos que nos prestigiam nesta hora, nós estamos em uma semana que é chamada Semana da Pátria, quando a população brasileira, através do seu governo, da sua população, enfim, celebra mais um aniversário da sua independência política. Lá atrás, o Brasil era uma colônia de Portugal e houve um dia em que houve uma ruptura política e o Brasil se tornou uma pátria independente, livre, por assim dizer. Desde então, 7 de setembro, essa semana é a Semana da Pátria, celebrando então a autonomia do Brasil em relação ao país que o conquistou. Muito bem, nós louvamos a Deus porque habitamos em uma pátria, em um país abençoado por Deus. Povo feliz, um povo que caminha em busca do seu futuro ainda hoje, apesar de mais de 500 anos que foi descoberto. No aspecto geográfico, o Brasil é um país totalmente privilegiado por Deus. Temos tido dificuldades na área econômica, política, social, moral, ao longo da nossa história. Mas, no resumo de tudo, nós temos que louvar a Deus pelo país onde habitamos, onde vivemos, onde construímos o nosso futuro, onde temos as nossas famílias, onde, enfim, vivemos. Já o poeta dizia que devemos amar com fé e orgulho a terra em que nascemos. Isto deve ser para todos nós um ponto pacífico em defesa da nossa pátria. Mas o que me chama a atenção de verdade é que podemos fazer aqui uma comparação entre a independência política do Brasil, a sua autonomia de governo e, por outro lado, nós analisarmos se de fato nós somos uma pátria verdadeiramente livre. Às vezes, em muitos aspectos, todos concordamos que nós temos tido grandes avanços, mas é bem verdade que, apesar da militância do Evangelho nessa pátria, do Brasil se gabar de ser um país eminentemente cristão, na sua imensa maioria da população, todos nós assumimos que nós somos cristãos. Talvez aí 90% da população, entre católicos, entre evangélicos, que dizem cristãos, nós somos este grande percentual. Mas mesmo assim, nós temos grandes carências no lado espiritual. Até hoje, apesar de toda essa nomenclatura cristã, as pessoas, na sua imensa maioria, não tiveram ainda um encontro com o verdadeiro Deus. Não conhecem na essência o plano de Deus para a salvação do homem. Não é por falta de pregação do Evangelho, é por falta de aceitação, de recepção dessa palavra de Deus, que o coração dessa pátria se abra para conhecer o verdadeiro Deus, o Cristo da cruz, que veio para mudar a história da humanidade e pode mudar a sua história, a história desta nação. A palavra de Deus diz o texto que eu li: bem-aventurada é a nação, cujo Deus é o Senhor. Não diz aqui que bem-aventurada é a nação que tem um solo rico, que tem população assim ou de outra forma. Não, bem-aventurada, isto é, mais do que feliz, é a nação. E a nação é o povo. A nação é o povo.
é o Estado politicamente organizado. Feliz é o povo, então, cujo Deus é o Senhor. Esse povo que Deus recebeu para ser sua herança, o seu povo. Às vezes, muita infelicidade na vida de uma pessoa, na vida de uma família, de uma sociedade ou de uma nação toda, ela ocorre exatamente porque Deus não é o Senhor daquela casa, daquele lar, daquela pessoa, não é o Senhor da nação. Infelizmente, há muitos deuses neste Brasil e cada um se volta para a sua própria adoração, não conhecendo o verdadeiro Deus e não o conhecendo, naturalmente que não o serve como ele requer de todo homem para liberar a sua palavra de vitória, a sua palavra de bênção para o Brasil. O Brasil tem jeito, essa nação tem futuro, pode ser uma grande pátria ainda, maior do que é, mas se o Brasil se voltar para o verdadeiro Deus, o que está precisando hoje é governantes e população unir num propósito de se quebrantar diante do verdadeiro Deus, convidar Jesus para ser o Senhor do Brasil, que o Brasil não seja controlado por um culto pagão, mas por um culto ao Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que amou este mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. A palavra de Deus não mente, não é falsa, ela é verdadeira. Mais do que feliz é o povo, é a nação, cujo Deus, o Deus da Bíblia, o Deus dos céus, é o Senhor dessa pátria. Sendo o Senhor, ele será adorado, ele será amado, ele será obedecido, ele será temido. E assim procedendo um povo, esse Deus tem compromisso com este mesmo povo. O futuro do Brasil está nas mãos de Deus. Aliás, está na mão do povo dessa pátria, em colocar fé no verdadeiro Deus. O Senhor quer libertar o Brasil integralmente, não só uma independência proclamada lá em 1822, não. O Senhor quer proclamar uma independência maior ainda, libertar o homem do poder do pecado, do crime, da maldade, da crueldade, da violência, da corrupção, de toda forma que corrói as bases de uma nação, de um povo. Deus quer mudar a nossa história. Quando o Senhor esteve aqui, Ele falou: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E foi mais firme dizendo: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho de Deus quer libertar essa nação do jugo de Satanás, da influência pecaminosa que nós vivemos no dia a dia. O Senhor pode mudar essa pátria. Qual é a condição? É que implementemos aqui a filosofia de Cristo, a ideologia do Senhor, a palavra de Deus da sua essência. Não quero, e não estou pregando aqui, que o Brasil se torne uma pátria teocrática, que a religião venha dominar isso aqui, não. O que eu estou dizendo é que os valores cristãos, os princípios morais exarados pela Bíblia, possa dominar essa pátria. Toda a nação do mundo hoje, bem-sucedida, o é, porque foi conquistada, não na base da espada, da metralhadora, do canhão, mas os seus que conquistou aquela pátria entraram lá com a Bíblia na mão, levando o temor de Deus. A base daquela nação é a base do temor a Deus, do respeito à palavra. A Bíblia como constituição, geradora das demais constituições, tornaram as nações ricas e poderosas. Na medida que o homem se aproxima de Deus, há prosperidade. Quando a nação distancia de Deus, essa nação tem tendência à falência, à derrota, ao fracasso. Que nessa Semana da Pátria, o Brasil possa se curvar aos pés de Cristo e reconhecer por verdade o que o Salmo diz: mais do que feliz é a nação, é o povo que tem Deus como seu Senhor. Que aconteça isto integralmente no Brasil, de norte a sul, de leste a oeste, para que possamos viver dias melhores na presença do Senhor.
Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Sementes de fé. Com o bispo Oídes José do Carmo.